A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema que é dons espirituais, línguas, profecia e revelação. Vamos estudar esse tema aqui à luz da Bíblia. Eu começo com um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: procurem com zelo os maiores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Olha só, certamente se você é cristão, principalmente se você é cristão evangélico, você já foi em algum culto onde você viu pessoas falando uma língua estranha, gente rodopiando, chorando, liberando profecias, falando com aquela entonação de voz quase que gutural, sabe? Parecendo aqueles cantores de heavy metal. Certamente você já presenciou algumas dessas coisas. A verdade é que poucos temas despertam tanta expectativa e ao mesmo tempo tanta confusão quanto os dons espirituais. Desde o vento impetuoso, em Atos 2, até as discussões acaloradas em Corinto, o Espírito Santo continua surpreendendo a igreja com a sua criatividade. Os dons existem sim. O problema é que quando o dom se torna símbolo de status, ele deixa de cumprir o seu propósito. E qual que é o propósito, pastor? Exaltar a Cristo e edificar a sua igreja. Muitas pessoas recebem o dom de Deus, mas em um determinado momento de suas vidas passam a usar o dom como status. O apóstolo Paulo alerta o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ou seja, o amor é o alicerce que impede que o carisma dado por Deus se transforme em vaidade. Qual o fundamento bíblico para os dons? Em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 6, eu não vou ler todos os versículos aqui, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Mas em 1 Coríntios 12, do verso 4 ao 6, Paulo enfatiza a diversidade que procede de um Deus trino. Diferentes dons procedem do Espírito. Diferentes serviços brotam do Senhor, o Filho, e diferentes realizações vêm de Deus, o Pai. Paulo estava corrigindo um equívoco que confundia naquela época a igreja em Corinto. O dom é graça, não é um distintivo social. Já a metáfora do corpo que ele usa em 1 Coríntios capítulo 12, destaca para nós a interdependência, o que significa que o meu dom só faz sentido quando ele fortalece você. Efésios 4, do verso 11 ao 13, acrescenta que Cristo concede ministérios para preparar os santos, até que todos alcancemos a unidade da fé. Ah, pastor, e sobre o dom de línguas? Olha só, o dom de línguas foi um sinal missionário lá em Pentecostes, lá em Atos 2.
Agora, uma coisa importante que a gente tem que perceber aqui é o seguinte: Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, descreve línguas de outras nações. Do original, glossai heterai. O comentário histórico-cultural da Bíblia, que é um livro que eu tenho aqui, de cabeceira, que eu uso para preparar as minhas mensagens, observa que a lista de povos descrita entre os versos 9 ao 11 demonstra a intenção de Deus de abraçar todas as etnias. Em Atos 10, quando Cornélio e os efésios falam em línguas, Pedro e Paulo reconhecem: o mesmo Espírito veio sobre eles, como sobre nós. Então, o dom aqui, nesse caso, autentica a inclusão de quem estava fora. Em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 ao verso 28, Paulo regulamenta o dom de línguas. Ele fala sobre edificação pessoal, dizendo que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Ele fala de edificação comunitária, ou seja, é necessário que haja interpretação. De que adianta, no meio do culto, você começar a orar em línguas se não há quem interprete? Ele fala disso como um sinal para os descrentes. Línguas inteligíveis apontam para Deus. Mas ele fala também sobre decência e ordem. É o que eu mencionei. Se não houver intérprete, fique calado. Então, repare que Paulo não extingue o carisma, mas ele o subordina à compreensão e ao amor. E vale lembrar aqui, muito importante, a expressão línguas estranhas não existe nos originais. Nos textos originais da Bíblia, não existe a expressão línguas estranhas. O termo bíblico é simplesmente línguas, idiomas que os ouvintes podem ou não compreender. Sobre o dom de profecia. O dom de profecia tem um propósito triplo. Está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. A profecia edifica, encoraja e consola. Ela traz a realidade de Deus para circunstâncias concretas. Exemplos de profecia no Novo Testamento. Em Atos 11, nós vemos Ágabo profetizando, ou seja, antecipando crises e preparando a igreja. Em Atos 21, nós vemos as filhas de Filipe, mulheres profetizando, isso mesmo, mostrando que o dom é inclusivo. O texto diz que Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Agora, é importante ter discernimento. Paulo exorta o seguinte, em 1 Coríntios 14: julguem cuidadosamente e examinem tudo, retenham o que é bom. Esse julgamento proposto aqui, esse exame proposto pelo apóstolo Paulo, impede tanto o cessacionismo, não é sensacionalismo, é cessacionismo mesmo, que é uma linha de estudo que acredita que os dons cessaram, os dons acabaram. Então, esse exame proposto aqui por Paulo impede tanto o cessacionismo quanto um misticismo sem freios. Examinem tudo, retenham o que é bom. A pessoa começou a tagarelar no meio do culto, não significa que Deus necessariamente está usando ela naquele momento. Às vezes Deus pode usar, mas às vezes não. Às vezes é só vaidade, é só a carne falando mesmo. Ok, Paulo falou sobre julgamento, julgar cuidadosamente.
Quais são os critérios para esse julgamento? Fidelidade ou concordância com as Escrituras, o caráter do mensageiro e o cumprimento da palavra. Quem está profetizando, a profecia tem que se cumprir. Se não se cumprir, ela não vem de Deus. O dom, ele sobrevive, principalmente na pregação fiel, que contextualiza o evangelho. Então, pastores, mestres, até mesmo leigos, podem sim profetizar nesse sentido, dentro de um contexto, de acordo com as Escrituras. Deus pode levantar vozes proféticas para corrigir a igreja, quando, por exemplo, a sua liderança está falhando. Mas essa correção sempre vai estar em conformidade com a Escritura. Você quer saber, você quer reconhecer um falso profeta? Marcos de um falso profeta. Doutrina que contradiz a Bíblia ou que acrescenta novas revelações, motivação financeira ou autopromoção. Hoje em dia está crescente aí a onda de profetas do Pix, não é verdade? E o terceiro, previsões não cumpridas. Eu acho interessante, eu vou dar um exemplo histórico aqui. Nenhum profeta previu a pandemia. Já percebeu isso? De todas as vozes aí de lideranças cristãs, ninguém previu a pandemia. Ela chegou nos assolando, assim, nos oprimindo, sem que nenhuma voz profética tivesse alertado a igreja. E alertado assim de forma clara, irmãos. Não vem com esse negócio subliminar, não. Gente, vai haver uma pandemia. Elias, quando ele profetizou sobre a chuva, ele foi muito claro. Durante 3 anos e meio não vai chover. E não choveu. Então, o fato de nenhum profeta ter previsto a pandemia é um sinal de que grande parte do movimento profético atual não passa no teste bíblico. Sobre a revelação. Eu vou no culto de revelação, pastor. Ok, Deus pode revelar, sim. Deus continua iluminando a sua palavra. Mas a revelação normativa, ela se encerrou com o cânon apostólico. Toda experiência contemporânea, ela deve se submeter à Escritura, porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. Quando Paulo fala de revelação no culto, em 1 Coríntios capítulo 14, ele se refere ao discernimento aplicado, nunca a novas doutrinas. O próprio Senhor advertiu o seguinte: o Espírito guiará vocês a toda a verdade. Não há verdades alternativas. Princípios práticos para servir a Deus e a igreja com os dons. Amor acima do espetáculo. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Os dons sem amor viram só ruído. Decência e ordem, 1 Coríntios 14. Cultos planejados, mas também sensíveis ao Espírito Santo. Edificação mútua, 1 Pedro capítulo 4. Usem o dom como bons dispenseiros. E aqui eu vou mencionar esse texto, que fala sobre humildade teológica, porque para muitas igrejas, o fato de alguém ter o dom virou sinônimo de status, como eu disse. Só que quem tem o dom de Deus é uma pessoa humilde. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, olha o que Paulo escreveu.
Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele começa a falar, olha, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se o seu dom é exercer liderança, Paulo continua falando, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Repare que eu falei aqui de vários dons que muitas vezes as pessoas não buscam. As pessoas querem o dom de línguas, o dom de revelação e o dom de profecia. Mas ninguém está querendo o dom de servir. Isso aqui é um dom, segundo a Bíblia. O dom de animar as pessoas, de encorajamento, o dom de ensinar. Quantas pessoas precisando aprender? Concluindo agora. Os dons espirituais existem, eu creio neles, mas eles devem ser vistos como um presente, como presentes de um Pai generoso. E eles têm um propósito: revelar Jesus, glorificar o nome de Cristo e amadurecer a igreja. Línguas estranhas não existem na Bíblia. Línguas apontam para a missão global. A primeira vez que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, eles oravam em línguas que eles não conseguiam entender, mas quem estava ouvindo, quem era de outra nação, de outro país que estava ali presente, ouvia em sua própria língua. Eu vou explicar. É como se eu estivesse lá nos Estados Unidos, andando pela rua, e de repente eu ouvisse alguém orando em português dentro de uma igreja. E aí eu vou entrar ali naquela igreja, o irmão está orando em português, e no final do culto eu vou lá agradecer a ele. Irmão, muito obrigado, eu precisava ouvir essa palavra. E ele dissesse, what? E dissesse em inglês, eu não falo a sua língua. E eu dissesse, mas eu ouvi você falando em português. Estão entendendo? O Espírito Santo concedeu a ele, naquele momento, o dom de língua, para que eu pudesse ouvir a palavra do Senhor. Então, línguas apontam para a missão global. Profecias lembram que Deus ainda fala conosco. Revelações iluminam a Escritura na vida diária. Busquemos, portanto, o caminho mais excelente. Amor disposto a servir. E clamemos a Deus, vem Espírito Santo, distribui-nos a tua graça, a cada um, como o Senhor quiser, para a glória de Cristo e para o bem do seu corpo, que é a igreja. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu não vou orar no final, hoje eu não tenho oração. É um vídeo que eu gravei especialmente para ensino. Sabe, irmãos, eu tenho visto tanta confusão em relação a cultos
principalmente a cultos pentecostais. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para trazer luz sobre esse assunto. E eu queria saber a sua opinião. Você já viu alguém orando em línguas na sua igreja e naquele momento você pensou assim, como essa pessoa é espiritual? Eu estou falando porque eu já passei por isso. A pessoa estava do meu lado orando em línguas e eu pensando, puxa vida, como eu queria entender isso, como eu queria ter esse dom, né? Só que examinando as Escrituras, Paulo está dizendo, não ore em línguas se não tiver quem interprete. Como o descrente pode dizer amém para a sua oração se ele não está entendendo nada? Você já passou por isso? Coloque aqui a sua opinião, descreva aqui a sua experiência. Talvez você está numa igreja assim, que valoriza muito os dons, mas tem pouco conhecimento bíblico, pouco discernimento, pouca explicação das Escrituras, sabe? Interpretação bíblica. Coloque aqui o seu comentário. Lembre que o seu comentário abençoa muita gente e traz luz para muitas pessoas que estão vivendo essa realidade dentro das suas igrejas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.